Meus irmãos, voltem um texto lá no livro do Apocalipse e vocês vão entender perfeitamente que Deus havia aberto uma porta para a igreja de Filadélfia anunciar as boas novas da salvação. Obviamente, e do ponto de vista da nossa confessionalidade, nós sabemos muito bem que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas nós sabemos, de igual modo, que a missão, a tarefa principal da igreja é anunciar as boas novas da salvação. E nós não precisamos de qualquer revelação extra-bíblica para entendermos que há muitas portas abertas nesse bairro, nesse lugar, e que há uma missão da igreja presbiteriana Cidade Universitária, agora no coração do bairro do Cabula. Nós precisamos de entender que, como Filadélfia, a Escritura nos comissiona a marcharmos e a saquearmos o inferno para tirar de lá aqueles que estão sendo escravizados por sua própria natureza, aqueles que estão sendo escravizados pelo curso do mundo e aqueles que têm sido objetos da hostilidade de Satanás. E a igreja, então, sendo plantada aqui nesse bairro, tem uma missão de alcançar aqueles por quem Cristo morreu. Então, como em Filadélfia, nós também temos muitas portas abertas para anunciarmos aqui o Evangelho que reconcilia, para anunciarmos aqui o Evangelho que liberta, para anunciarmos aqui o Evangelho que salva, para anunciarmos aqui o Evangelho que traz esperança, que redime o homem da sua condição de cativo e de escravo, e lhe traz uma relação de liberdade, agora sim vivendo sobre a ótica da Escritura e sobre o poder da palavra de Deus. Então, Cristo entrega ao pastor da igreja em Filadélfia esta mensagem, ainda que alguns possam afirmar que a porta aqui é Cristo e que o acesso a Ele ou a oração é o que é recomendado, os principais comentaristas vão apontar para uma porta escancarada para aquela igreja, para que ela pregasse o Evangelho a toda criatura. Então percebam que a proporção que aquela igreja é comissionada, o inferno se levanta contra ela. E o que é interessante é que quando nós fazemos uma avaliação da revelação orgânica e progressiva da Escritura, do cumprimento do plano da redenção, nós vamos perceber que desde o Éden, Satanás se opõe à pregação do Evangelho. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai encontrar vários episódios em que Deus exerce juízo sobre a humanidade e conserva um remanescente. Isso acontece no pacto ou na aliança da recriação, ou do recomeço com Noé. Isso acontece quando o povo de Deus é enviado para o cativeiro e volta ao remanescente. Isso acontece no período intertestamentário, quando Deus resolve silenciar-se e levanta agora um povo para identificar na pessoa de Cristo o Messias prometido na Escritura, no Antigo Testamento. Isso acontece no registro histórico do livro de Atos, Satanás se levantando contra o avanço da igreja, contra a pregação do Evangelho. E nós vamos perceber aqui ao final do primeiro século, que muito embora a Filadélfia tivesse uma porta escancarada para anunciar as boas novas da salvação, haviam pessoas naquele tempo se opondo. O texto define aqui, verso 8, primeiro, nos dizendo, conheço as tuas obras, eis que tem um poço diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Então o verso 9 vai nos dizer, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem,
eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Meus queridos irmãos, muito embora fosse uma igreja incipiente, muito embora Filadélfia fosse uma igreja, do ponto de vista humano, fraca, sem muitos recursos econômicos, sem um potencial vistoso, do ponto de vista religioso e social, muito embora aparentemente aquela igreja não fosse uma igreja que pudesse fazer um trabalho brilhante, o texto vai nos dizer, primeiro, no verso de número 8 final, que aquela igreja havia guardado a palavra de Deus e não havia negado o nome de Cristo. Isso aqui é o que é eficiente na pregação da palavra e na reconciliação dos perdidos. Porque é importante que se diga que não é a capacidade econômica, é importante que se diga que não é o poder de persuasão, é importante que se diga que não é a formação teológica ou acadêmica que vai fazer com que a missão seja eficiente, que ela seja eficaz. O texto mostra que o que justifica a entrega da responsabilidade, o que justifica uma porta que é aberta para que a mensagem seja pregada, é a lealdade da igreja de Filadélfia, que guardou a palavra de Deus e não negou o nome do seu Cristo. Eu quero, antes de passar à frente, dizer para você que faz parte dessa comunidade, que se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos sermos uma igreja acolhedora, se nós queremos cumprir a missão de plantar uma igreja voltada para missões urbanas nessa cidade, nós precisamos de atentar bem para o perfil da igreja de Filadélfia. Essa igreja é uma igreja que guardou a palavra de Deus. Meus irmãos, tudo que nós possamos realizar do ponto de vista social, ou de entretenimento, ou de qualquer outra coisa que possa nos trazer alegria, não pode comprometer a essência da pregação da palavra. A fidelidade de quem sobe nessa tribuna, de quem anuncia as boas novas do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, deve estar para a necessidade da saúde dessa igreja e daqueles que serão alcançados através da sua mensagem. Porque não há qualquer interesse de trazer pessoas para entretenimento, não há qualquer interesse de trazer pessoas para sociabilidade. O nosso interesse como igreja que tem essa vocação de missões urbanas é ver vidas transformadas pelo poder da palavra. O nosso interesse é olhar para pessoas e famílias que de fato arrependeram-se dos seus pecados, estão vivendo o céu aqui na terra, que compreenderam a graça da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, isso não tem relação com capacidade econômica, isso não tem relação com formação teológica, seja no melhor lugar, com os melhores títulos, isso não tem relação com formação acadêmica, mas não tem mesmo. Aqui o que está em jogo é a lealdade de um povo, a mensagem recebida e ao nome do seu Cristo. Então, é a essa igreja que quer ser fiel que Satanás vai se opor. Ele não está preocupado com as igrejas que querem promover ação social apenas, sem o fundamento da palavra. Ele não está preocupado com as igrejas que querem entreter os jovens para fazê-los dançar no culto, sem ter uma percepção da grandeza, da gloriosa mensagem do Evangelho da salvação. Ele está preocupado, vai se opor a mim, a você, à proporção que a nossa vida é santa, à proporção que nós nos curvamos perante a palavra de Deus e pagamos o preço para vivermos em fidelidade. Então Satanás se levanta, ele usa exatamente pessoas religiosas que faziam parte de uma sinagoga naquele lugar, para tentar ofuscar o brilho daquilo que Deus queria realizar por meio daquela igreja. Então, o verso de número 10 vai reforçar aquilo que o texto nos mostra acerca do perfil
dessa igreja, que muito embora aparentemente fraca, aparentemente humilde, era uma igreja fiel ao seu Cristo e à palavra de Deus. Verso 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.